Fala aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se eu te dissesse que um simples acordo comercial entre o Trump e a China pode ser a faísca que faltava para o Bitcoin romper o seu topo histórico? Depois de semanas de tensão, onde eles fizeram o acordo em Genebra, aí depois o Trump falou que a China não estava cumprindo com o acordo, agora na quarta-feira as coisas voltaram a se alinhar e hoje de manhã o Trump ele fez um anúncio dizendo que as tarifas elas foram renegociadas, só que ainda não temos dados oficiais de quantos por cento eles chegaram na negociação. E ao mesmo tempo os dados de inflação surpreenderam bastante o mercado, o que traz mais esperança para corte de juros no curto prazo. Só que ao mesmo tempo que esse dado veio melhor do que o esperado pelo mercado, depois de meses consecutivos em que a inflação ela estava caindo e desacelerando, agora voltamos a ter uma reaceleração da inflação, porque ela veio 0,1% acima do dado anterior. Nos bastidores eu já estava alertando sobre isso, que pode ser um problema lá para setembro, porque os preços reais eles já começaram a subir novamente. Podemos notar que na inflação real já temos uma elevação comparada aos meses anteriores. Então, ao mesmo tempo que os dados que saíram hoje são positivos, os dados futuros apontam para uma preocupação maior com a inflação. Por isso hoje eu quero mostrar o que realmente está por trás desse novo acordo entre Trump e a China, se os juros vão realmente começar a cair a tempo do Bitcoin explodir ainda este ano, e também nós temos um sinal incomum aparecendo no Ethereum que acendeu o meu alerta de otimismo mais uma vez. Por isso, antes de começarmos, já deixa o like aqui embaixo, na confiança. Se você já é inscrito aqui no canal, você sabe que o vídeo é de qualidade. Se você não é inscrito, espera até o final para você deixar o like. Agora me responde o seguinte, você acredita que o Bitcoin ele vai romper os 112 mil dólares ainda no mês de junho? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E também complementa aí falando, será que o Ethereum ele realmente vai chegar nos 3.200 dólares ainda em junho? Ainda temos 3 semanas pela frente e na minha opinião, sim, eu acredito que esse rompimento vai acontecer em breve. Mas deixa aí nos comentários o que você acha. Então vamos lá, Trump ele fez as pazes com a China logo de manhã, então temos aqui o tweet dele falando sobre isso, né, e confirmando o acordo deles, né, nosso acordo com a China está fechado, sujeito à aprovação final ainda entre o presidente Xi Jinping e eu. Então ele ainda complementa sobre algumas coisas que estão dentro do acordo e ele fala que da mesma forma que a China vai oferecer esses quesitos, os Estados Unidos também vão fornecer à China o que foi acordado, incluindo estudantes chineses usando nossa faculdade, universidade, o que sempre foi bom para os Estados Unidos no caso, né? Estamos recebendo um total de 55% de tarifas e a China está recebendo 10%. O relacionamento agora é excelente, obrigado por sua atenção a esse assunto. Então uma coisa que se destaca aqui é que teremos um total de 55% de tarifas e a China 10%. Caso isso realmente seja confirmado no acordo final, esse percentual seria maior do que o acordado na trégua entre Genebra no mês passado, né? Para quem se lembra que eles fizeram esse acordo no mês passado, aí o Trump falou que o acordo não estava sendo cumprido pela China e agora esse novo acordo seria pior no caso, né, do que o anterior. Por enquanto nessa questão o mercado ele enxergou com bons olhos esse acordo entre o Trump e a China, mesmo sendo um acordo pior do que o feito anteriormente em Genebra. Mas do jeito que as coisas estão indo nesse governo do Trump, eu não duvido nada que daqui a algumas semanas ou meses, né, o Trump faça alguma coisa que aí a gente tenha uma nova mudança na questão das tarifas mais uma vez. Mas por hora a poeira baixou. Enquanto isso, né, também tivemos a inflação que veio abaixo do esperado, mas calma que a gente tem algumas coisas relacionadas à inflação. Anteriormente, o IPC dos Estados Unidos, né, o índice de preços do consumidor, ele veio na faixa de 2,3%, que seria a inflação anual estimada com base nesses meses anteriores, né? E agora, com esse último mês, a gente teve uma elevação para 2,4%, ou seja, a inflação ela voltou a subir. Só que o mercado acreditava que a inflação viria pior do que esse número divulgado, porque a projeção era de 2,5%. Então, como já tinha uma precificação mais negativa com relação à inflação, vindo abaixo do esperado, isso foi positivo. Mas o fator negativo é que ela voltou a subir. Podemos ver claramente que no ano passado, de outubro, novembro e dezembro, janeiro e fevereiro, nós tivemos uma alta na inflação. Só que mesmo assim, durante esse período, principalmente de outubro até janeiro, o mercado ele respondeu de forma muito positiva, que foi esse rally de alta, que ele veio de outubro até o dia 20 de janeiro, onde o Bitcoin ele formou seu topo histórico, 109 mil dólares, e depois, né, a gente passou por um processo de correção. Agora, mais uma vez, o mercado já está em fase de recuperação, já fez um novo topo histórico aqui no 112 mil. Nós tivemos essa correção nas últimas semanas, né, incluindo aqui que foi aquela briga do Trump e do Elon Musk, que foi nessa data aqui, e nesse período o mercado já acreditava que os dados que saíram hoje sobre a inflação, eles viriam piores. Então o preço que nós estamos enxergando hoje, os 109.400 aqui do Bitcoin, ele já estava precificado com uma inflação pior. Com a divulgação dos dados de hoje, que eles vieram um pouquinho melhor do que esperado, mas ainda assim são dados que mostram uma elevação da inflação novamente. O preço ele não teve nenhuma grande correção, mas também ele não apresentou nenhuma grande alta. A gente só está numa fase de acumulação por enquanto. Então, usando como base o que aconteceu no final do ano passado, mesmo com a elevação da inflação, o mercado ainda assim ele teve uma tolerância aí de alguns meses, só que o mês crucial aqui foi fevereiro, que aí sim o mercado ele achava que a inflação viria em 2,9% e ela veio acima do imaginado pelo mercado.
mercado em 3%. Aí aqui a gente engatou numa correção maior, foi esta semana aqui, aí o Bitcoin ele perde a estrutura de alta e inicia um processo de correção que durou aí 3 meses e agora nós já estamos em um processo de recuperação e de alta mais uma vez. Então hoje a inflação subindo aí 0,1% é tolerável, ela só não pode continuar subindo nos próximos meses, senão isso será bem prejudicial para a continuação de alta do mercado. O Trump até fez um tweet sobre os dados da inflação, ele falou que os números vieram ótimos, né, e ele mais uma vez chama o Fed aqui, né, com aquela intenção de que ele fala que o Fed ele já está na hora de cortar os juros. E ao mesmo tempo que esse dado subiu 0,1% comparado ao mês anterior, o futuro ele está um pouco mais neutro com relação à inflação. O ponto positivo é que nós tivemos entre o mês de maio e junho uma elevação da inflação real, só que agora podemos ver aqui que no mês de junho já temos uma lateralidade da inflação e até uma correção comparada a esse topo de curto prazo. Ou seja, isso é positivo porque tende a antecipar o próximo dado de inflação que deve vir dentro do esperado pelo mercado, isso se não tivermos nenhuma disparada aqui na inflação mais uma vez. Então, por hora, a inflação é um dado que a gente tem que ficar muito esperto porque afeta diretamente o corte de juros. Mas na minha opinião, esse 0,1% é ok e essa estabilização da inflação real também me deixa mais otimista, trazendo maior chance, na minha opinião, de ter corte de juros esse ano, principalmente na reunião de setembro. E na visão do mercado, será que nós vamos ter corte de juros? Bom, pegando a tabela da probabilidade de corte de juros, no dia 18, ou seja, em alguns dias, nós temos mais uma reunião do Fed, aqui não teremos nenhum corte de juros na visão do mercado. Depois, no dia 30/7, né, em julho, nós temos mais uma reunião, também não vamos ter corte de juros na visão do mercado, 81% acredita em manutenção de juros. E aí chega a reunião de setembro, 17/9, e mais uma vez, ainda assim, o mercado acredita em um primeiro corte aqui em setembro. Ó, 56% acredita em um corte de 0,25%, enquanto 11% acredita num corte de 0,5%. Então temos contagem regressiva, faltam 7 dias para a próxima reunião do Fed, semana que vem tende a ser uma semana bem volátil, então tomem cuidado, principalmente se você está alavancado, tanto shortando o mercado quanto abrindo long no mercado, porque semana que vem tende a ser bem volátil, principalmente na quarta-feira. Agora, com relação ao Bitcoin, até onde ele pode chegar? Vamos puxar aqui nos gráficos. Olha só, com relação ao gráfico semanal, o Bitcoin ele havia fechado a semana anterior com esse candle lindo aqui, que costuma ser um candle de formação de fundo, então ele formou o fundo na média de curto prazo para ter uma continuação de alta e naturalmente essa semana nós confirmamos essa alta que eu tinha comentado na semana anterior, que nós provavelmente teríamos alta essa semana. E isso vem se confirmando. Agora, a curto prazo, nós temos o Bitcoin construindo um suporte praticamente em cima do topo anterior, aqui na região dos $109.000. Esse daqui sendo um suporte muito importante. Se nós tivermos alguma correção, o Bitcoin ele só teria espaço para corrigir até esse topo anterior aqui, ó, da região dos $105.000. Ele não poderia cair abaixo disso daqui. Senão a gente perderia mais uma vez a estrutura de alta e ele ficaria dentro dessa estrutura lateralizada aqui, perdendo a sua força de alta. Perdendo os 105 mil seria um claro sinal de formação de topo e de que você deveria estar saindo do mercado para esperar próximas entradas depois que o Bitcoin encerrar seu processo de correção e lateralidade. Só que por enquanto ele segue uma estrutura bem saudável e está lateralizando para ganhar forças para fazer o rompimento aqui dos 112 mil. E na minha opinião é uma questão de alguns dias ou algumas semanas para ele fazer esse rompimento dos 112 mil e vir buscar essa região acima, porque em média quando o Bitcoin ele faz um rompimento ele sobe de 8 a 12%. Fica muito claro quando eu pego o tamanho deste rompimento aqui, ele lateralizou por alguns dias, né? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias, fez um rompimento, lateralizou por mais dias para fazer mais um rompimento. Então nós estamos em um padrão bem parecido com este daqui a curtíssimo prazo, onde ele está fazendo uma construção de suporte nos 109 mil, se mantendo acima de 109 mil, podemos esperar que o Bitcoin ele vá buscar ali a região dos $118 mil nos próximos rompimentos. Então antes, né, se o mercado ele tiver qualquer correção, mas parar aqui no 105 mil, tudo tranquilo e saudável. Se ele perde os 105 mil, aí sim isso preocuparia, porque a tendência seria de ter uma inversão de curto prazo para o Bitcoin voltar para essas regiões aqui embaixo. Sobre a liquidez, hoje ele tem liquidez dos dois lados, tanto aqui para cima, até essa região dos 112, quanto abaixo até a região dos $107 mil, então ele ainda pode fazer um movimento de liquidação bilateral. O ideal é
cair primeiro para depois subir e vir rasgando aqui em cima para liquidar essa galera e romper os 112 mil dólares. Olhando nesse outro gráfico de liquidez também me deixa bem tranquilo porque nós temos uma ausência de liquidez aqui na região dos 106 mil dólares, ou seja, se ele tiver qualquer correção, ele pararia aqui e aí sim ele não inverteria para uma tendência mais lateralizada, para uma inversão futura, né, para o mercado um pouco mais de baixa. Aí sim, mesmo que ele corrija, ele segura aqui para retornar subindo e rasgando essa galera aqui em cima. Vamos acompanhar de perto se ele vai ter força para. Sim, os indicadores ainda dão espaço para o Bitcoin continuar subindo, ainda não chegamos em topo e é muito cedo falar que o Bitcoin já está no topo. E com relação ao Ethereum também temos sinais muito bullish e muito positivos para a criptomoeda, que nós já estamos falando há muito tempo sobre isso. E hoje o Ethereum, ele mais uma vez está ensaiando aqui criar um suporte nessa região aqui, ó, dos 2.813. O ideal é que o Ethereum ele não perca a região dos 2.682 dólares, senão ele vai voltar com correções, podendo voltar aqui à região dos 2.340 mais uma vez. Por enquanto, o gráfico do Ethereum ele segue muito bonito, sendo a principal altcoin no mercado neste momento, na minha opinião. E esse movimento que o Ethereum fica preso dentro de um caixote por várias e várias semanas acumulando para fazer um movimento mais direcional é normal, tá? Ele fez isso nesse período, ó, para entregar uma continuidade de queda. Fez aqui também nessa região, ficou lateral por longos períodos até ele entregar uma correção. Aí ele lateralizou de novo para entregar mais uma correção. E nós estamos vendo esse mesmo padrão, só que de maneira invertida, né? Porque aqui o Ethereum estava em tendência de baixa, só que aqui o Ethereum ele está numa continuação de alta. Então a chance dele fazer um movimento parecido com esse daqui, só que para cima é muito grande, né? Vindo buscar aqui essa região dos 3.800, 3.900. Lembrando também uma coisa bem importante, que o Ethereum ele tem uma resistência aqui nessa região dos 3.400 e também na região dos 3.200, sendo o principal ponto de parada aqui numa continuidade de alta do Ethereum. Ele para aqui, vai sofrer mais resistência, pode ficar mais lateral por mais tempo, até ele romper essa região e vir buscar aqui em cima os 3.600, 3.900. Então esse movimento do Ethereum ele não vai ser explosivo, um movimento rápido. Na verdade, ele está fazendo um movimento que demora semanas para ele dar continuidade à alta. Também nos bastidores temos a SEC demonstrando interesse ao apoio do setor do DeFi. Eles falaram um pouco sobre regulamentação, isso também trouxe interesse para o Token Uni, para a Aave e também para a Sky. Os ETFs estão comprando Ethereum, né? Voltaram a ter mais entradas do que saídas. E essa é uma fase do mercado que exige bastante experiência, para você não comprar caro demais, mas também não realizar tarde demais. Por isso eu faço o convite para você entrar na turma 8 do RCC, porque eu estou com vagas do meu treinamento abertas até domingo. O RCC é um treinamento que tem duração de 7 semanas, de início, meio e fim. Aí você vai ter a formatura e vai fazer parte da comunidade global dos alunos que já fizeram parte do treinamento e são alunos que são experientes no mercado, que já investem há mais tempo e compartilham tudo dentro da nossa comunidade, lá no WhatsApp e também na comunidade do Discord. Com relação ao treinamento, você tem acesso por 12 meses e 12 meses de acompanhamento do meu suporte e 12 meses de acesso às comunidades, né? Tanto do WhatsApp quanto do Discord, onde eu estou lá todos os dias, onde minha equipe de suporte também está lá todos os dias para tirar as dúvidas que vocês tiverem e também atualizar sobre questões do mercado. No Discord nós fazemos 2 encontros semanais ao vivo, né, com os alunos. Um para tirar dúvidas com relação às aulas e o conteúdo teórico e prático, e outro encontro para trazer atualizações e coisas que nós estamos enxergando de oportunidade naquela semana. E diferente dos outros cursos genéricos aí que tem aulas longas e teóricas, pouco suporte, nenhuma estratégia e um conteúdo desatualizado, onde o cara só gravou umas aulas e abandonou lá o curso, no RCC você tem aulas mais práticas e diretas, grupo do WhatsApp mais Discord, que eu acho que é o mais relevante e importante, é o que o pessoal mais gosta aqui, e um plano passo a passo de acompanhamento semanal, com início, meio e fim até a sua formatura, e depois você entra no grupo dos alunos globais. E toda semana fazemos lives de atualização da carteira. A carteira RCC, para quem acompanha, sabe que ela começou com R$5.000 e hoje ela está acima de R$360.000, porque modéstia à parte, acertamos bastante nesse ciclo, tanto as fases de compra quanto as fases de realização. Aqui tem o resultado de alunos de turmas diferentes, alunos que ganharam bastante dinheiro com algumas altcoins, alunos que montaram piscinas de liquidez, mais alunos ganhando dinheiro com altcoins, outros alunos que compraram muito bem o Bitcoin na região dos $78.000 junto com a gente. Então se você quer ganhar dinheiro de verdade no mercado cripto, você pode clicar no link abaixo ou escanear o QR Code aqui da tela para fazer parte da turma 8 do RCC. Então os pontos principais para esse mês ainda são bem bullish, né? O Trump ele fez o acordo com a China, então esfriou aquela briga das tarifas mais uma vez.
Inflação ela veio abaixo do esperado, porém nós temos que ficar bem atentos, né, com a questão da Truflation, que ela está mais lateral nesse momento. As chances de corte de juros esse ano aumentaram ainda mais, principalmente para setembro, e o Ethereum ele vem apresentando sinais muito positivos e em breve ele deve fazer um rompimento para chegar na região dos $3.200. Pegando a mensagem de um dos alunos na nossa comunidade do WhatsApp, acha que pode ser um momento para se expor em Ethereum? Olha, sendo bem sincero, olhando o preço do Ethereum hoje, eu não sou muito fã de tomar posições quando o Ethereum ele está acima dos 70 pontos aqui do RSI, porque o risco aumenta bastante de você estar comprando topo e ainda mais hoje que ele está batendo aqui na resistência dos 2.800, que você pode estar comprando topo, né? Então eu aguardaria um pouco para tomada de posição. Isso acontece porque a fase de tomada de posição no Ethereum ela já foi. Estávamos tomando posição no Ethereum nessa região aqui, ó, onde pegamos o preço com risco-retorno muito melhor do que comprando agora. Então aqui o risco é um pouco maior. Só que se você tiver paciência para esperar o preço retornar a essa região de sobrevenda, eu preferiria tomar posições dessa maneira. Então, sendo bem claro, na minha opinião, eu não compraria agora. Só que tem um porém. Levando em consideração que o risco está muito mais elevado, até é possível fazer uma exposição de Ethereum para um prazo um pouco maior para tentar pelo menos buscar o Ethereum aqui nos 3.200. Só que eu não iria fazer uma compra pesada agora, iria comprar bem pouco mesmo. Tipo, por exemplo, 10% do valor que eu aportaria, né, se o Ethereum ele estivesse sobrevendido. Isso acontece porque no gráfico diário o Ethereum ainda assim tem espaço para continuação de alta. Então, com essas duas informações, você avalia o que faz sentido para você. Eric, você não acha muito esticado contar com altas após setembro/outubro, que coincide com o número de dias após o halving, aonde os ciclos passados se deu o início do bear market? Na minha opinião, nesse ciclo vai ser diferente. Quando o pessoal fala isso, é sinal de que a gente já tá no topo, né? Mas eu acredito que esse ciclo ele vai ser diferente porque olhando para o próprio comportamento do Bitcoin com relação ao ciclo anterior, esse é um ciclo muito mais lateralizado, ó. Então uma correção, ela leva semanas para terminar, da mesma forma que uma alta leva semanas para começar. Então por isso eu não acredito que o ciclo ele vai acabar lá em setembro e ainda assim a gente tem espaço para uma última alta no final do ano, principalmente por conta disso daqui. Ainda estamos em fase de expansão da liquidez global. Se nós tivermos alguma fase de contração, como foi neste caso aqui, ó, de queda do M2, né? Aí sim teríamos uma correção no preço do Bitcoin. Só que para virar bear market, essa contração no M2 teria que ser muito maior. Seria o caso de uma alta dos juros ou alguma coisa que dá muito ruim na economia, aí os juros precisam se manter mais altos. Isso sim tiraria a liquidez do mercado de forma tão expressiva que aí sim a gente poderia entrar em um bear market. Mas essa teoria de que os ciclos são sempre repetidos, iguaizinhos, né? Eu tenho a tese que isso tem muito mais a ver com o ciclo da macroeconomia do que um ciclo que acontece de 4 em 4 anos. Porque o ciclo da macroeconomia, nos últimos anos, ele aconteceu de 4 em 4 anos. Então, por isso que a gente teve esse ciclo do Bitcoin de 4 em 4, mas não acho que setembro seja o início do bear market. Mas setembro tende a ser um período de correção. Virtual não vai a 10? Como a gente fica tentando adivinhar? Gente, como vai sair de virtual se tudo tá caindo? Se ela chegou a 5,14? Uma coisa interessante sobre esse comentário é que muita gente, né, está comprando altcoins agora pensando no topo que ela formou há pouco tempo. Então, pegando aqui um exemplo da Solana, que hoje está custando $160. Muita gente está dando como certo que Solana vai voltar para esse topo aqui de $300 por unidade. Mas isso é um mercado de renda variável, não tem garantia de nada. E por mais que o ativo ele chegou em $300 aqui, o contexto de hoje é completamente diferente do contexto dessa fase aqui que o ativo bateu $300. Então pensar também que a Virtus ela está em 2,2 e ela vai chegar em $5 é muita ilusão também. Porque a Virtus ela já subiu 500% desde o fundo formado e para chegar até o topo anterior teria que ser uma alta de 1.127%. Do jeito que o ciclo está nesse momento e com Virtuals também, ó, no gráfico semanal já apresentando um leve enfraquecimento da tendência de alta, né, ficando uma tendência bem mais lateralizada aqui nessa região, fica bem mais difícil acreditar que ela vai buscar aqui a região dos $5 de novo, né? Não é impossível, mas é difícil. E se você ficar colocando metas numéricas, a chance de você ficar preso nas altcoins mais uma vez é muito grande. Então, ao invés de ficar olhando para números, né, e preço, eu olharia para indicadores. Se a gente tiver algum sinal de enfraquecimento da tendência, eu sairia das altcoins. Simples assim, não olhe preço, tá? Senão você vai ficar preso mais uma vez nas altcoins. Escuta o que eu tô falando que muita gente não escutou em janeiro e ficou preso, hein? Só recapitulando aqui, o mês de junho ele tende a ser positivo. Se o Bitcoin ele fizer o rompimento dos 112 mil e o Ethereum fizer o rompimento dos 2.800 ali que ele tem dificuldade, 2.900, aí ele tem alta chance de buscar os 3.200 e nesse cenário, as altcoins hoje que estão lá mais laterais e tendo dificuldade de subir,
teria uma alta bem expressiva também. Mas não pense no topo anterior ou no topo histórico anterior da altcoin. Olhe para os indicadores e se o Bitcoin enfraquecer, saia das altcoins. E lembre-se, se você não realizar nas altcoins enquanto elas estão subindo, na hora que o Bitcoin enfraquecer a tendência de alta e virar de tendência, porque as altas terminam, assim como as quedas também terminam, as altcoins mais uma vez vão cair 60%, 70%, 80%, 90% e você vai ficar preso mais uma vez. Não pague para ver. Não esquece de comentar se o Bitcoin realmente vai romper os 112 mil até a próxima semana e se o Ethereum ele vai chegar nos 3.200 até a próxima semana. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você se manter atualizado sobre o mercado cripto, sobre macroeconomia e também sobre investimentos. Agora eu vou indo e te espero no próximo vídeo. Tchau!